Fliperama de Boteco está entrando no ar. Esse é o podcast mais inoxidável, mais estratosférico da podosfera brasileira. É o único podcast que é o quê, Alexandre? Cabrocárico. Tipo, eu me esqueci os nossos próprios elogios usados, roubados de outras pessoas que são tão quanto nós cabrocáricas. E hoje abraço carro velho. Abraço carro velho. Grande pessoa humana, viva, alma viva, que entende tudo sobre o português brasileiro, né? A pessoa humana é massa. A pessoa humana de alma viva ainda. Então, hoje o podcast é especial, é mais uma vez nós aqui querendo dar uma de entrevistador e passando a maior vergonha do mundo. Então eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Rio Grande do Sul, junto comigo também vindo do Rio Grande do Sul, que hoje fez chuva, sol e chuva. Ele que é o monstro sagrado do podcast, o cara que tem hater em todos os estados, Alexandre O Machado. Sou eu mesmo. Eu não tenho tantos haters assim não, por enquanto é só um. É só um, é um cara que tem todo. Mas eu alimento bem ele, vai crescer, vai ficar mais hateroso. E também junto com o Nosco, agora eu pude usar o conosco, ele que vem da metade do país, o cara que pega jacaré pelo rabo, mata jacaré, usa tudo, e grande amigo do crocodilo Dante, Alisson Guedin. Já faz a minha chamada, deixa a minha chamada assim, depois eu falo, porque os cachorros estão tudo latindo ali. Fala só disso. Oi, tu podia ter falado agora, um animal de teta. Vai ficar assim a tua chamada, pronto. E pra finalizar, o nosso entrevistado vindo diretamente da região mais, vamos usar a palavra, das favelas do mais Cerrado. Turbulenta. Talvez é o lugar que mais está sendo falado no atual momento presente do país. Agora 2016 e também um pouco de 2015, o cara que vai falar sobre o Alquimia, Felipe Ferreira Costa. O único que eu falei é o sobrenome completo, hein? Olha só, eu tô ficando especial, hein? E aí, galera, de boa? Tranquilo? Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Acho que é sempre legal falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento, não só do Alquimia, né? Mas o desenvolvimento em si. E ver se essa galera aí se empolga também para poder fazer joguinhos, igual a gente faz. Realmente, o prazer é todo seu, já que você está participando do segundo melhor podcast de jogos do Brasil. A tua definição, Alexandre, é muito estranha. Qual que é o melhor podcast antes do nosso? Todos os outros. Ele se autodegrada sozinho, né? É a pessoa, por isso que tu é o monstro sagrado do podcast brasileiro, né? É, porque o meu forte é a humildade. Eu sou muito mais humilde que qualquer outra pessoa. A humildade da tua pessoa, ela transborda pelos poros, né? Ela transcende a sétima efervescência, como diria Júpiter Maçã. Jesus Maria José, que referência péssima. E pra começar, a gente abraço, Júpiter. Isso, ele tá lá no céu ou no inferno, ou vai saber onde que ele pode estar, né? Tá em Júpiter, cara. O Júpiter, Apple, morreu. Tá em Júpiter. Tá, demorei pra entender. Burro. Pra começar, a gente vai começar com perguntas simples pra ir depois para mais técnicas. Olha as aspas fazendo. Felipe, essas perguntas, na verdade, elas são um teste psicológico pra gente saber com quem a gente tá lidando. Nossa, falou o psicólogo, né? Então, antes da gente começar, Felipe, te apresenta melhor para as pessoas que não conhecem o teu trabalho ou já conhecem também, para conhecer mais um pouco. A gente já começa com as outras perguntas aí. Tranquilo. Bom, na verdade minha formação é em biologia, eu sou biólogo, mas minha especialização é em jogos, desenvolvimento de jogos. Marcos Melo, nosso outro participante, o que mora na reserva da FUNAI. Biologia. E reserva da FUNAI, coitado. Eu tava com os vídeos lá. Ele é biólogo também, inclusive tá fazando o doutorado. E seria uma conversa interessante, vocês poderiam falar de muitas frutas, já que é o assunto mais debatido aqui. São frutas do Amazonas, então vocês dariam uma boa conversa. E nomes dúbios, né? Frutas e nomes dúbios. Então, com jogos especificamente, eu trabalho já tem uns 6 anos, mais ou menos, assim. Então, hoje, na verdade, eu sou um dos sócios na Bad Minions, mas anterior à Bad Minions eu trabalhei durante 3 anos na Abbey Road Studios e também sou coordenador do curso de jogos aqui em Brasília, em um curso do IESB, que ele tá formando bastante galerinha boa por aí, inclusive alguns já saíram daqui, trabalham na Samsung, trabalham na Aquiles, tá bem interessante, assim. A gente tá tendo um feedback bem legal, assim. Olha só, tu citou duas empresas, desculpa te interromper, não, tranquilo. Mas tu citou duas empresas bastante importantes do mundo como o pessoal que gosta de dar uma parecida no inglês, de Game Devs no Brasil, né? Que é a Aquiles, que fez o Chase Horizon. Ao contrário.
Chasing Horizon. Não, é o contrário. Horizon Chase. Horizon Chase. Não, é aquele quis dar uma de chique, né? Horizon Chase. E a Beholder que fez o Chrome Squad, né? Isso. Na verdade, o que acontece? Com relação a Behold, a Bad Minions ela também fica na Indie House. Assim. A Indie House hoje compõe 3 empresas, que é a Behold Studios, a Bad Minions e o pessoal da Otis, que veio de Porto Alegre e tá aqui com a gente também. Então, basicamente fica essas 3 galera aqui. Alguns também moram aqui na casa, sabe? Então a gente divide o espaço e é bem interessante, assim. Vai, como é que é conviver com o pessoal de Porto? Ah, é super tranquilo, a galera é muito gente boa. A gente só tem só pra acompanhar na barriga é um pouco difícil, porque é a galera que come, velho. É que é frio aqui, né, cara? A gente precisa... É que agora no verão a gente come bastante pra ganhar bastante banha, gordura, pro inverno dar uma invernada, né? É uma Então, capa assim, de moda, né? Só concluindo, assim, na verdade a Bad Minions ela tem pouco tempo, ela tem uns 3 anos de vida. Anterior ao Alquimia, que é o que a gente está desenvolvendo agora, a gente desenvolveu 2 jogos mobile, que foi o Atahel e o Octocolors. Mas foram jogos que não fez sucesso algum, mas foram jogos que lançou praticamente a empresa no mercado de jogos e que a gente viu que era possível fazer jogos, sabe? Jogos de forma comercial, assim. Então a gente vendo que o mercado estava bem saturado com relação a jogos de mobile mesmo, aí a gente pegou e pensou, cara, vamos pra uma outra vertente, assim, a gente quer fazer jogos mais bem elaborados, sabe? E a gente acabou saltando para o PC e consoles e foi daí que nasceu a Alquimia. Uma pergunta muito básica, vocês não chegaram a pensar em fazer um MOBA, já que eu odeio MOBA? Cara, eu não gosto de MOBA nem fudendo. É porque é MOBA... colocar um pi aí, né? Não, que nada. Aqui não tem... Aqui, acho que é um dos poucos podcasts que a gente faz questão falar palavrão, apesar do Alexandre que ele é um cara mais contido, ele fala palavrão em diferentes, em outros termos só ele conhece, brincadeira, porque o tal do MOBA, toda empresa tá fazendo MOBA, né, por isso que eu fiz essa brincadeira, porque eu queria dizer como é que surgiu a ideia do Alquimia, como é que ele veio, pra depois, eu quero fazer umas outras perguntas aí. Não, primeiro nosso teste psicológico. Ah, tu quer fazer o teste psicológico? Tem que fazer o teste psicológico antes para os nossos ouvintes se localizarem também em relação à personalidade da pessoa, né? Então, dependendo de como for o teste, eles já param de escutar o cast aqui, né? A primeira pergunta é uma que o Alexandre e o Alisson já colocaram aqui, ela vai ficar tipo, todo mundo que a gente for fazer entrevista vai estar essa maldita dessa pergunta. Alisson, tu que é o fã, faz a pergunta, por favor. Felipe, Charmander, Squirtle ou Bulbasauro? Ah, Charmander, com certeza. Parabéns. Não, o detalhe é Bulbasaur. A segunda pergunta foi feita pelo colega Alexandre. Eu dar umas ideias de pergunta. Ele fez essa. Olha, não. Eu não queria ler, mas eu vou ler. Porque é um nível de baixaria essa pergunta que já se... Olha, nossa. Eu não sei de onde ele tirou, mas combina, já que tu tem a formação biólogo. Já trabalhou em fruteira ou em um açougue? Não. Cara, eu não sei de onde que esse pessoal tira essa pergunta. Eu sou o cara mais sério, porque a próxima pergunta também é minha, meio que minha. Na verdade eu não entendi da pergunta não, mas de boa, mas não. Eu não sei, a cabeça do Alexandre funciona assim, do nada, eu disse, dá uma ideia de pergunta. Ele, pergunta se ele já trabalha num açougue, numa fruteira. Pronto, só isso. Não tem nexo. Mas a próxima tem nexo. Tu é time Sonic ou time Mario? Mario, certeza. Putz. Então já responda, seria a próxima pergunta. Sega ou Nintendo? Nintendo. Putz, que carinho. Só eu sou o único time. Na verdade, os nossos jogos, eles são bem baseados na Nintendo, assim. Os primeiros jogos, os de mobile, a gente utilizava muitas referências da Nintendo, assim, tanto na parte gráfica como áudio. Nós conhecemos o nosso compositor, que é o Yuri, foi justamente porque quando ele foi trabalhar com a gente no Octocolors, a gente deu uma referência pra ele do Mario 64, que era aquela música da água lá, que eu acho ela lindíssima. E por sinal, ele fez uma composição muito boa, assim, pro Octocolors. A gente falou, cara, casou certinho com o que a gente quer. E a partir daí, ele ficou com a gente, sabe? Mas praticamente veio referência da Nintendo mesmo. Tu disse que o Octocolors, ele não fez sucesso, mas eu tô vendo aqui na loja do Google, ele tem muitas mesmo 5 estrelas. Sério? E a média dele é 4,2. Se eu falar pra você que tem ano que eu nem olho isso aí. Olha, tu tá perdendo o reconhecimento da galera, hein? Ele tá com uma média de 4.2. Tem comentário no idioma anglo-parlante, inglês ali, como o Alexandre gosta de falar.
E tem a última atualização de 2014. Dá pra ver que realmente esse jogo foi lançado há um tempo atrás, porque ele requer um Android 2.2 pra rodar. Ou superior. Não, a gente lançou ele foi no início de 2014, eu acho. Caramba, vocês queriam pegar... 2014. Não, acho que foi isso mesmo. Queriam pegar todos os Androids do mundo, né? O número de instalações varia. Ele não... para usuários, no caso nós, a não ser vocês que devem ter um Analytics próprio que o mostra, aqui mostra entre 1.000 e 5.000 downloads pro andrógeno. E pro Google Play aí já não... pro iOS aí ele já não mostra. Então, a questão de eu falar que ele não foi um certo sucesso foi justamente porque ele é um jogo gratuito, né? Ele é free, você vai lá, baixa e pronto. E aí a gente começou a... Na verdade a gente fez alguns testes, assim. O primeiro jogo, que foi o What the Hell, a gente colocou ele pago durante um tempo e a gente tentou testar sobre como é que ia ter a saída, né? E aí depois a gente deixou ele gratuito e aí já no Octocolor a gente falou, cara, vamos já lançar ele gratuito, vamos ver como é que vai funcionar se a gente colocar pra vender algumas coisas lá dentro, sabe? Então, na verdade, a gente acabou usando os dois projetos para fazer alguns testes mesmo, pra enxergar, tipo, olhar assim e falar, olha, tem essa empresa aqui, Bad Minis, eles estão começando a fazer jogos, vamos dar uma olhada, sabe? É mais ou menos para isso que a gente serviram os dois projetos, assim. E como é que tu saiu da biologia e foi pro mundo dos jogos? Tu queria ter feito biologia? Era um sonho dos teus pais? Era um sonho teu? Foi um erro tu sem querer marcou biologia no vestibular e queria ter marcado odontologia, alguma coisa assim? Na verdade, o sonho mesmo eu tinha de ser veterinário. Mas como na UNB aqui em Brasília não tinha o curso na época, eu acabei indo fazer biologia. E aí a biologia é o único... Na verdade, biologia é o único lugar que tinha era a Universidade Católica daqui de Brasília. E aí eu acabei fazendo a biologia lá. Mas eu me apaixonei pelo curso, assim. Cheguei a trabalhar com biologia, cheguei a trabalhar em laboratório, mas... Acho que, sei lá, o sonho, a paixão falou mais forte, daí eu comecei a ir atrás do que eu gosto mesmo de fazer, sabe? Você era daqueles que ficava jogando videogame até da madrugada e ia pro colégio com mulheres? Demais, eu tive tudo que era videogame. Game Gear, Atari... Era ricão, hein? Era ricão. Abastado, hein? Isso é parente político, hein? Não, mas eu jogava bastante. Mas meu vício maior mesmo sempre foi Ragnarok. Ragnarok eu passei 6 anos. E como é que tu saiu desse mundo de jogador pro mundo de criador de jogo? Deixa eu completar a pergunta do Alexandre, faz assim, quando tu era tempo de piá, que a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul, tu mexia com aqueles RPG Maker, essas coisas, que te deu essa vontade, que quando tu teve uma oportunidade de alguma coisa assim, não, vou ter um amigo meu chamando pra trabalhar com jogos, ou vou fazer jogo, chega de olhar planta e vou fazer jogo, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu sempre quis trabalhar, na verdade, com animação 3D. Eu sempre gostei de trabalhar com animação, assim. Quer dizer, sempre tive vontade de trabalhar com animação. E aí, procurando um curso de especialização aqui em Brasília, eu não encontrei nenhum curso que focasse em animação. E aí, na época, o que tinha era de jogos, assim. Tava começando os jogos por aqui, sabe? Que foi mais ou menos em 2009, se não me engano. Nessa época... eu tinha mandado um currículo, assim, para o pessoal da Behold, que eles tinham acabado de abrir a empresa, aqui na UNB, inclusive, eles ficavam no CDT, né, uma empresa incubada. Por incrível que pareça, nesse mesmo período, por convite de um amigo chamado Michel Vitor, não sei se vocês conhecem, ele é bem conhecido na parte de ilustração, assim. E daí eu participei com ele, que foi no trabalho final dele, que foi uma animação, um curta. E aí, por engraçado, assim, por incrível que pareça, a gente conseguiu ganhar com esse curta como melhor animação no Anima Serra, do Rio de Janeiro. E aí com esse prêmio foi o que me deu um certo destaque para a Behold olhar para o meu currículo e poder me chamar para poder trabalhar com eles. Então até esse momento eu nunca tinha trabalhado com jogos, assim. E aí foi no mesmo período que eu também tinha começado a fazer minha pós-graduação em jogos. Então casou, assim, tudo certinho, sabe? A partir daí... Tu saiu da biologia pra fazer pós-graduação em jogos? Na verdade, eu comecei uma pós-graduação em biotecnologia, porque era a minha área, biologia molecular, era o que eu estudava, o que eu me dedicava era isso. Sabe quem mais é biólogo molecular? Quem? O amigo do Che Guevara no filme Diário da Motocicleta. Felipe, só pra esclarecer um negócio, o Alexandre ele adora cortar, ele tem um hater. Ele é o único daqui dos 4 que tem um hater
por conta disso também. Eu, na verdade, o único que devia ter sido que tem o hater sou eu, por causa da minha pronúncia totalmente desproporcional a uma pessoa humana. Mas o Alexandre é o que conseguiu ter um. O apelido dele é Tesourinha. Então, assim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com jogos na Behold Studio, foi quando eu me descobri, assim, que realmente eu gostava daquilo, sabe? Tipo, eu tinha a oportunidade de poder animar um personagem e ver ele, sei lá, tornando líder, assim, sabe? Tipo, foi muito bom isso, assim. Eu lembro como se fosse ontem essa sensação de você passar um tempo fazendo o personagem e depois você ver ele andando, assim, é muito bom isso, sabe? Depois que eu passei por essa sensação, assim, eu decidi, cara, eu quero trabalhar isso e eu quero isso pra minha vida inteira. E a partir daí eu comecei a me dedicar bastante. Foi nesse mesmo período que aí, até o momento eu só desenhava. Eu fazia tudo desenhando mesmo, assim. E daí eu comecei a me dedicar com o 3D mesmo. E aí de lá pra cá eu só me especializei no 3D. Então é tanto que os nossos jogos praticamente só são feitos com objetos 3D, assim. Tanto interface gráfica, cenário, tudo a gente utiliza como 3D. E o 3D realmente é a base para os nossos projetos, assim, sabe? Então foi assim que eu entrei no ramo de jogos. E qual foi a sua motivação para sair da Behold e criar essa empresa que é a Bad Minions? O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Quando a gente tem uma empresa incubada na UNB, lá no CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, você tem um prazo. Você tem cerca de 3 anos para poder ficar lá dentro. Passou esses 3 anos, você obrigatoriamente tem que tirar a sua empresa de lá. Quando passou esses 3 anos, coincidiu também do período em que a gente estava trabalhando num jogo grande dentro da Behold, que era chamado My Super Heroes, que era um jogo online. Na época não tinha quase nenhum jogo online dentro do Facebook. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer um jogo de arena, de combate, que você pode customizar personagem. Tinha uma pegada um pouquinho também de Tower Defense, sabe? Você tinha o covil, você invadia, cara, tava bem legal. Só que a grana acabou junto com isso. A gente foi até gastou tudo, sabe? E tipo, no mesmo período foi quando também deu o momento de ter que sair do CDT, que foi em outubro de 2011. E aí nessa época foi quando a Behold fechou. Não sei se vocês já chegaram a ouvir a história da Behold, mas eles fecharam as portas em outubro de 2011, e aí em dezembro de 2011 foi quando eles retornaram, começando aquele jogo Save My Telly dentro da Livraria Cultura. E aí foi nesse mesmo período, sabe, assim. Como eu era o único funcionário contratado, porque até o momento os outros eram sócios e tudo mais, eu fui o que fui demitido, assim. E daí eu fui fazer outras coisas. Na época, acabei trabalhando em uma outra empresa aqui em Brasília. E aí, nesse momento que eu estava trabalhando numa empresa daqui de Brasília também, eles voltaram à ativa como Behold, mas reformulada, assim, tudo mais, trabalhando com jogo 2D, jogo pixel art, uma levada mais do perfil deles, assim mesmo, sabe? E aí eles começaram a fazer o Knights, e aí foi aquele sucesso todos que vocês viram aí. E aí nessa época eu pensei, cara, eu vou começar a minha própria empresa. Nisso eu nunca deixei de ter contato com eles, nós somos amigos e tudo mais, sempre fomos, sabe? E na verdade depois que a gente formou a Bad Minions, não era a Bad Minions, ela começou como Ludus Games, tanto que depois de tempo que a gente acabou mudando, porque tinha tantos Ludus no mercado que a gente falou, cara, vai dar problema, sabe? E o Bad Minions não foi nem por causa dos Minions do filme e nem do meu malvado favorito, assim. Foi muito engraçado quando a gente decidiu escolher Bad Minions. Foi uma decisão de nomes, assim, acabou ficando. Mas enfim, eu vou pular isso aqui. Então daí, quando a gente abriu a empresa, que foi em 2012, foi bem quando a Behold também estava começando esse período de construção do Knights, assim. E daí nessa época, eles já estavam num estúdio um pouco... uma sala um pouquinho maior. E aí, por convite deles, eles fizeram um convite pra gente poder dividir a sala, assim. E a gente acabou indo, topando, e aí começou a dividir o espaço. E aí até hoje a gente tá junto, assim, sabe? Então praticamente as empresas elas ficam juntas, ficam no mesmo local, porque a gente sempre manteve a amizade, sempre teve essa... A gente compartilha, na verdade, dos mesmos objetivos, assim. Os nossos pensamentos como empresa e objetivos são parecidos, sabe? São bem idênticos, assim. Que é fazer jogos que a gente gosta de jogar, que são jogos que a gente gosta de poder passar algum sentimento a mais. Aqui ninguém tem o interesse de poder ficar milionário, sabe? Se por acaso a gente ficar
vai ser por consequência do que a gente faça, assim, tipo, e se for um produto de qualidade, melhor ainda, sabe? Então, nosso interesse é fazer um produto de qualidade. Aí você vai convidar pro churrasco, né? Pode deixar. Vamos falar agora um pouco do Alquimia. Eu vi o vídeo de apresentação dele no Steam. Ele tá no Greenlight do Steam, não tá? Isso, tá no Greenlight. Por acaso já tem qual que vai ser a configuração, se vai sair no PC, como é que vai ser, se vai precisar de um PC da NASA, ou se o notebook da Praça é Nossa, da Xuxa, vai rodar. Tá, então, beleza. Eu acho essa pergunta legal, porque muita gente tem feito essa pergunta pra gente. O que eu posso afirmar pra todo mundo, pra vocês e todo mundo que assiste ou que ouve o podcast, é que todo o jogo ele já está sendo completamente otimizado, assim. Porque como a gente trabalhou com mobile, a gente consegue ter mais ou menos uma noção boa do que pode rodar, do que é possível rodar ou não. Quando a gente foi para trabalhar com PC, o nosso objetivo era justamente, cara, agora a gente pode fazer uns efeitos legais, sabe? Agora a gente pode conseguir colocar um pouquinho mais de malha, um pouquinho mais de conteúdo dentro do jogo, sabendo exatamente quais são as limitações. Então, eu não posso te dizer, olha, a máquina X vai rodar direitinho o jogo, porque a gente não começou a fazer esse tipo de teste. Mas o que eu posso dizer também é que meu notebook da era dos dinossauros tá rodando tranquilo, sabe? Ah, que maravilha, que maravilha. Que bom, mas Alexandre, assim, o Alexandre vai poder jogar. É porque o que é bom, o que foi bom da experiência que a gente teve com o mobile foi justamente essa. Em poder trabalhar agora com um jogo um pouquinho mais robusto ajuda bastante a gente já saber onde os limites, sabe? Tipo, aqui eu posso ter uma quantidade X de draw calls, aqui não posso ter uma quantidade de X de textura, ou tá renderizando muito ou não. Então essas coisas a gente já tem um pouquinho de noção, assim, que ajuda bastante. 2 perguntas. O jogo é brasileiro. Ele vai sair em português? Vai ter uma versão em português? Vai ter outros idiomas que chegaram a pensar por causa do retorno de outros países? E se eu esqueci outra pergunta, depois se eu lembrar eu faço a pergunta. Acho que eu lembro, na verdade você perguntou qual era a plataforma que a gente ia lançar também. Então, referente aos idiomas, a princípio vai ser o inglês e português. Opa! Se a gente vê que o jogo ele acaba tendo se ele ocorrer de ter uma demanda legal, aí vale a pena da gente portabilizar para outros idiomas. Então até o momento confirmado é inglês e português, isso é certeza. Uma diquinha, hein? O que a gente está percebendo, exato, o que a gente está vendo, que está tendo um acesso muito grande de russos. No nosso próprio site... Eu acho que isso aí pode ser máfia, abre o olho, hein? Sequestro de órgãos. No próprio site da Bad Minions a gente consegue visualizar o acesso, assim. E, cara, tá bem sinistro, assim, a quantidade de russos que estão acessando o site. Tá em torno de 700 a 600 até o momento, sabe? É bastante gente, considerado com o que a gente tinha, que era nenhum. Entendeu? Mas será que eles não têm um inglês bom lá para suficiente para jogar em inglês? Mas é que é um mimo, talvez, né, cara? Sim. Tu coloca no idioma nativo da pessoa, isso causa um sentimento de diferença, né? De empatia muito grande, porque a pessoa percebe que o estúdio realmente se importa com as pessoas que querem jogar ele. A gente se importa com isso. A gente se importa, mas a gente precisa também saber se vai valer a pena o tempo que vai ser necessário para poder fazer essa tradução, porque leva um tempo, sabe? Leva um tempo e leva dinheiro, né? Porque ninguém vai querer traduzir um jogo com centenas de linhas de diálogo ou simplesmente traduzir os elementos da tela por pouca grana, ainda mais num idioma que não é tão requisitado, né? Que é o que a gente não tem, porque até o momento a gente tá montando o jogo e tá fazendo o jogo por conta própria, assim, a gente tá tirando dinheiro do bolso, sabe? Tipo, no meu caso mesmo, meu ganha-pão é dar aula. Eu coordeno um curso de jogos aqui em Brasília e ao mesmo tempo eu leciono em algumas disciplinas e é o meu ganha-pão. Então, eu trabalho pela manhã, à tarde e à noite eu fico investindo no projeto, na Bad Minions. O Batelli, que é o nosso programador, e o Gilvan, que é o nosso outro artista. E tanto a Poliana, vou dizer, a minha namorada, que é a Poliana, que hoje está cuidando da parte das relações, né? Relações públicas, marketing, essas coisas. Praticamente a gente tira dinheiro do nosso bolso para poder estar pagando ela. A gente paga o trabalho dela. Até mesmo porque a gente não quer que ninguém fique no estúdio que não seja sócio trabalhando de graça, sabe? A gente sabe que isso é ruim. E a gente não quer nada, não quer isso para ninguém. Então, hoje, praticamente quem não recebe são os sócios, que é eu, o Batelli, o Gilvan
e o Pedro. Eu, Gilvan e Pedro são os 3 artistas. O Batelli é o único programador do projeto. Mas a artista, sabe, tá acostumada a comer pouco, no Brasil sim, né? Barato, né? No Brasil então, sim. Tranquilo, cara. O Gilvan ele só investe 24 horas do tempo dele no projeto. O Batelli também. E hoje o Batelli, na verdade, ele tá fazendo um freela com o Pixel Ripped. Ele é programador do Pixel Ripped. Não sei se vocês já viram falar, aquele jogo de realidade virtual. Não, infelizmente não. Link no Porsche. Eu sei qual que era a minha outra pergunta que eu esqueci. Assim, ó. O hater do Alexandre, agora é uma pergunta até séria. Um outro blog, Alisson, qual que era o nome? Los Ticos. Ele fez um. Vou contar toda a história pra entender melhor. Ele fez um post indicando 10 podcasts que ele achava legal, o cara do blog lá. E de videogame ele indicou a gente. A gente ficou super feliz. Não se sabe como, isso é um mistério da natureza. Tá, enfim. Ele disse que ficou sabendo, agora não lembro aonde. E enfim, ele indicou a gente. Aí um cara foi lá, ouviu, e ele descobriu o nosso podcast por esse aí, virou hater do Alexandre, e numa dessas coisas o Alisson comentou assim: não, a gente tenta se diferenciar entrevistando game devs, ele escreveu game dev, tá, no caso, desenvolvedoras brasileiras de jogos. Que é uma coisa, tipo, tanto pode ser ainda novo ainda, tá engatinhando bastante, mas nos últimos anos cresceu bastante. Aí ele comentou a seguinte coisa: ninguém quer saber, quem quer saber sobre desenvolvedoras brasileiras, sabe? Como é que tu, um brasileiro, que a gente tem pouquíssimo apoio nessa área, espero que um dia melhore, como é que vocês enxergam essa falta de respeito das pessoas com o desenvolvedor brasileiro? Cara, isso é tão difícil, sabe? Tipo, o que a gente vê é que a própria mídia não respeita a gente nesse sentido, sabe? Eu vejo que eles falam um pouco da gente, não só da gente, mas dos desenvolvedores brasileiros. Quando eles comentam de alguém ou citam alguém, é porque o cara ganhou um prêmio lá fora, sabe? Ou o cara já tá bombando lá fora. Então é bem complicado isso, assim. A gente, na verdade, acaba lutando. A gente fica lutando, na verdade, para aparecer lá fora, com o pensamento de que, beleza, a galera agora vai começar a falar da gente aqui dentro, sabe? Que merda. Eu acho que o preconceito acaba sendo da gente mesmo. Eu já vi alguns desenvolvedores mesmo falando: brasileiro não sabe fazer jogo, não vou trabalhar com brasileiro porque não sabe fazer jogo, sabe? E não é bem isso. É exatamente sabe? O contrário do que eu vi nos comentários ali no Greenlight, falando que o Alquimia tem uma pegada de estúdio brasileiro. O que tu acha que seja uma pegada de estúdio brasileiro? É um esmero maior, porque a equipe é feita com menos pessoas, então eles tentam destacar o jogo aplicando mais esforços em cima dele, ou é alguma característica que é difícil de mensurar mesmo? Cara, eu acho que quando eles dizem isso, o meu sentimento é de que, tipo, o que eles devem perceber é: esses caras estão fazendo essa parada com muita garra, porque, pelo amor de Deus, é muito foda, velho. Vou ser bem sincero contigo, é muito foda fazer um jogo assim. É muita coisa pra você trabalhar, sabe? É muito detalhe pra você poder colocar, implementar. E só faz esse tipo de coisa quem não tá recebendo salário, quem não tem nenhum apoio, que não tem porra nenhuma, desculpa assim o palavreado, tem que ter muita vontade, velho, sacou? Porque é bem difícil. Olha, eu vou ser bem sincero contigo, quando eu vi o vídeo do Alquimia, eu achei inacreditavelmente bom. O menu, a forma como o menu é mostrado na tela, aqueles círculos concêntricos, aquilo lá... você vê que bonito, círculos concêntricos. Eu achei uma sacada inacreditável aquilo. Eu não sei se é usado em algum outro jogo desse estilo, se você se inspirar em algum outro jogo, mas eu achei aquilo fantástico. E a ideia também de você usar frascos diferentes para armazenar a poção e assim ter um resultado da magia diferente também, eu achei uma sacada fantástica. O que eu vou te dizer é que, tipo, a gente não chegou nesse resultado da noite pro dia, sabe? A gente, na verdade, essa tá sendo a 4ª interface, se não me engano. Então a gente primeiro tentou uma 2D, aí depois a gente foi para 3D, porque a gente sempre trabalhou com 3D. As nossas interfaces dos jogos anteriores também eram 3D, mas nesse do Alquimia a gente tentou fazer um 2D, porque a nossa ideia era fazer um jogo completamente animado, sabe? Que tivesse interface animada, tivesse um foguinho animado, tudo bem meio desenho mesmo, sabe? Desenho animado, assim. E aí quando a gente tentou o 2D não funcionou. Aí a gente fez um 3D, beleza, encaixou o 3D. Aí a gente fez um livro
que ele abria, as páginas giram, inclusive tá no jogo hoje, é porque no vídeo não apareceu, mas em alguns outros vídeos no nosso canal lá no YouTube, vocês vão poder ver isso aí. Tem um livro, a gente criou ele todo em 3D, você tem toda a textura, ela é projetada dentro de um mapeamento que é feito automaticamente, sabe, em tempo real, e aí você tem a impressão de que a interface está dentro do livro. Isso aí são as peripécias aí que o nosso programador faz, que é o Batelli, e ele planeja essas coisas, mas basicamente o que a gente faz é sentar, às vezes a gente gasta uma semana inteira discutindo para poder chegar nesses resultados. Sobre essa interface nova agora, a gente chegou nela porque a gente tem um evento aqui em Brasília chamado Bring, que é a criação do Saulo Camarote, da Behold Studios, que é o criador da Behold Studios, né, o fundador da Behold Studios. Ele criou esse evento no intuito das desenvolvedoras de Brasília poder apresentar os projetos e colher feedbacks do público, tanto de outros desenvolvedores como do público aberto, assim, né? Em uma dessas apresentações que a gente colocou o jogo lá à mostra, muita gente comentou, é muito demorado, tem que apertar Start, selecionar lá dentro do livro e tal. E aí a gente começou a pensar, cara, a gente vai precisar criar uma interface com uma seleção mais rápida de poções. E daí o Batelli rachou o crânio para poder chegar nesse resultado, assim. Ele praticamente ficou, acho que um mês, acho que foi isso mesmo, um mês, 4 semanas, trabalhando somente nesse menu para que ele fosse dinâmico. Quando ele chegou com o resultado, a gente ficou de cara também, assim, a gente elogiou pra caramba, assim. Tanto que quando a gente apresentou no último Bring, que foi em novembro, para ser mais exato, acho que foi em novembro, a gente teve um feedback muito positivo referente a esse tipo de seleção de poções, sabe? Porque ficou rápido, ficou dinâmico, e você ainda tem a noção de que parece que você está realmente misturando. Quando a gente começou a criar a ideia da alquimia, a gente especificou o seguinte, olha, a alquimia não pode fugir da ideia de você misturar coisas. Se a gente conseguir passar toda essa sensação dentro do jogo, eu acho que o papel do jogo está sendo bem feito, sabe? Porque a ideia do jogo é justamente você ter essa sensação de mixing, de misturar as poções, dela poder interagir com as coisas, e tudo meio que você utilizar essas habilidades das poções de forma mais fluida, sabe? Então, se isso está funcionando de forma fluida, está fazendo o papel que a gente deseja, assim, pro jogo. Cara, não, aquele menu ali, velho, é algo sensacional, sabe? Tu tá acostumado em jogos de RPG, hack slash, que é assim, um retângulo, lista os itens, abas, informações e já eras. Tu tá acostumado com isso aí. Aí tu vê um jogo, que as pessoas falam que brasileiro não sabe fazer jogo. Aí tu vê com um menu foda pra caralho. Não, parabéns pra você. Que massa, velho. E uma coisa que eu achei massa vendo o vídeo, agora que eu olhei de novo, eu já vi umas 10 vezes, eu achei muito foda. Não sei se é um chefe, o que é, mas o tamanho do chefe, eu gosto de jogos onde o chefe é, sabe, o teu personagem, tu vê que o teu personagem é quase como uma formiga comparado com os outros. Isso então, tem muito no WoW, que eu achava legal. Só pra falar um pouquinho, antes de falar sobre isso, só voltar um pouco, tipo, a Alquimia, no início do projeto, ele era um jogo gigantesco, assim. Tanto que a gente tem ideia pra fazer uns 5, se a gente quiser. Tipo, 5 alquimias. Porque Caralho. A gente tem... A história, cara, deixa eu falar pra vocês que a história tá muito legal. Tá muito legal mesmo. E não é porque que a gente tá desenvolvendo porque eu tô falando isso. É porque tá bem legal mesmo, sabe? Tem uma trama bem interessante, assim. Então, a primeira ideia do jogo, ele ia ser bem Zelda. Se o pessoal puder olhar aí depois no YouTube, vocês vão ver que a gente tem um primeiro teste, que é o personagem andando, e aí você troca de base, sabe? Exatamente o Zelda 64. É o Zelda 64 aí. Ele tinha pose, ele marcava o alvo. Só que aí o que a gente começou a pensar? Nós somos 4 pessoas desenvolvendo um jogo grande. A gente não vai dar conta. Então, assim, todo o conselho que a gente recebeu, os feedbacks que a gente recebeu é que a melhor proposta que a gente poderia oferecer seria um top view, porque você limita mais a visão do player. Se você limita a visão, a gente consegue trabalhar algumas coisas mais e fazer com que o jogo se torne mais bem feito, sabe? Porque a gente consegue trabalhar melhor isso. Você não fica enxergando o horizonte, então você não tem que ficar se preocupando com coisas lá no fundo que o jogador teria que observar, e a gente conseguiria trabalhar em outras coisas melhor, sabe? Tanto que em 2 meses a gente reformulou o jogo completamente.
Quando a gente apresentou no primeiro Bring, era um jogo. No segundo, no Bring 2, quando a gente apresentou, já era o Top View, um jogo completamente diferente, assim. O pessoal até meio que se assustou com isso. Esse pré-alpha test, eu não sei se é impressão minha, mas parece que ele tá mais... tem cores bem mais terrosas. Olha, eu vi essa expressão, achei o máximo. Isso, bem mais isso mesmo. Ele tá bem mais escuro. E esse outro agora, o último trailer, ele tá mais colorido. Até a movimentação do personagem tá muito diferente. As magias que ele tá usando. Claro que tem 7 de outubro de 2014 também, né? Mas a evolução dá pra ver bastante. E aqui ele usa uma espada também como arma. Esse pensamento foi usar só magia ou ele vai ter outro tipo de armas também? Então, a gente repensou em todo o projeto no intuito de diminuir ao máximo o escopo. Então, a princípio, ele tem somente uma espada. Ela é uma espada especial, é uma espada para alquimistas. Por que isso? Porque a sua poção, a poção que você cria, você pode usar ela de 3 maneiras. Ou você joga ela, que você lança como uma bomba, ou você pode tomar ela, e aí você ganha status referente à poção. Só que esses status podem ser positivos ou negativos, depende de como você cria a tua poção, sabe? Ou você pode embebedar a sua espada com a poção. Então você tem essas 3 possibilidades. Além dessas 3 possibilidades, você tem a possibilidade de poder fazer a mistura e adquirir habilidades diferentes, porque você mudou essa mistura. E ao mesmo tempo que o frasco também muda a função da poção. Que é isso que vocês colocam aqui na página, né? Que é elementos do jogo, faça suas próprias poções. Que ele acaba não sendo um jogo fechado, ele te dá essa abertura. Esse foi o pensamento, então? Isso, exatamente. O que a gente pensou foi assim, cara, deixa o jogador criar a receita dele, sabe? Não vamos simplesmente colocar receitas prontas ali, deixa o cara criar a própria dele. De repente ele vai criar uma mega super poção que com, sei lá, uma tacada vai matar um boss, sabe? E aí fica a critério do próprio jogador raciocinar qual vai ser a melhor mistura que ele vai fazer, ou a melhor fórmula para ele enfrentar aquele inimigo. Por isso é que a gente afirma, e na verdade a gente frisa muito referente a isso, é de que a alquimia ele não é um Diablo. Tipo, a alquimia ele não é um hack and slash. Ele não é tipo horda de monstros que vão aparecer e você vai ficar matando, sabe? Não é isso. Não é a nossa proposta. Por acaso, assim, tem alguns momentos que a câmera fica lenta, né? Ele lembra assim, mas assim um pouquinho, talvez o Dragon Age Inquisition. Isso, obrigado. Eu esqueci como é que era o nome do jogo. Por acaso tem alguma inspiração, talvez, do Dragon Age? Não bem Dragon Age. Eu vou te dizer que existem vários jogos que a gente acaba tirando um pouco da referência, assim. O ciclo mesmo que você viu da interface, querendo ou não, a gente até pegou um pouquinho do The Witcher ali, sabe? O Batalha é muito fã de The Witcher, de Mass Effect. Eu já sou muito fã de Zelda, gosto muito de Uncharted. O Gilvan gosta muito do Halo, sabe? Gosta muito de World of Warcraft, como eu também gosto. O Pedro gosta muito de Tomb Raider. Então, alguns pontos a gente acaba pegando de um jogo a outro porque são coisas que a gente gosta. Só que não é que a gente copia, são referências. Não, sim, lógico, né? Só que também não é assim, tipo, vou fazer esse círculo porque é idêntico ao The Witcher. Não é com esse pensamento. É tipo assim, cara, a gente precisa pensar num sistema que fique rápido e prático. Bom, se for um círculo que ele vai de repente crescendo, vindo de forma crescente, o menu ele vai girando na borda, a gente já consegue fazer isso. É mais nesse pensamento. Querendo ou não, inconscientemente você pega alguma coisinha ou outra de algum jogo ali. Até mesmo porque não dá para inovar em tudo. É impossível você inovar em tudo, sabe? Até porque se você inovar demais, o pessoal não gosta. Você tem que pegar alguma coisa ou outra de um jogo, assim. Eu e o Alexandre, a gente tem um canal do YouTube que a gente foca só em jogatina para jogos velhos. A gente gosta muito de jogos antigos mesmo, que esse é o nosso foco. E eu dificilmente tenho vontade de jogar jogo novo.
não querendo puxar o saco, mas, pô, cara, só um trailer tão curtinho já deu uma vontade absurda de jogar o jogo, sabe? Ele quebra um pouco. Eu achei, eu me apego muito à cor do jogo, vejo como é que é. Às vezes eu gosto de jogo escuro, tipo o Diablo 3 eu gostei daquela paleta de cores, o Torchlight, que é muito parecido, eu gosto daquela paleta de cores, mas esse aqui eu não sei o que aconteceu, cara. Bah, eu achei muito sensacional o jogo ali. Então, você deve disponibilizar até as artes conceituais dos personagens, tudo isso aí, que tem muito jogo que passa na Greenlight que faz isso também, cria um pacote com as artes conceituais e um monte de coisa extras para as pessoas comprarem. Então, tem uma coisa que eu gosto muito da Naughty Dog, que é o do Uncharted, né? Que se você entra no site deles, eles disponibilizam muito conteúdo para você ir lá e observar como eles fizeram, sabe? Tipo, como eles fizeram mockup, como eles fizeram um efeito X, como eles rigaram o personagem. Muita coisa do que eu aprendo no 3D é observando esses making-offs. Então, muita coisa que eu aplico em jogos é de making-off que eu assisto, sabe? E aí eu vejo, às vezes, uma tela aberta ali do Maya, e aí eu vejo uma lista, às vezes uma foto, eu olho assim e falo, que massa, é assim que o cara faz, sabe? Aí eu pego o testo, e aí funciona a parada, eu falei, pronto, é assim que faz. Até ia perguntar agora qual software que tu ia usar, mas acho que tu já respondeu, né? Não, aqui a gente trabalha com Maya e ZBrush, Photoshop e Unity pra desenvolver. Em Unity? Que massa! O jogo ele é feito em Unity. E aí eu ia perguntar exatamente agora qual que era a engine que vocês usavam. Pô, já respondeu tudo. A gente só trabalha com Unity aqui. Aí assim, falando um pouquinho da paleta, eu tenho uma tendência de ir para uma paleta meio amarronzada mesmo, sabe? É um defeito meu. Tanto que se você for ver no primeiro vídeo, como eu acabo fazendo a parte da direção também da arte, tanto com o Gilvan e o Pedro, que a gente vai tentando alinhar, até para não haver uma incoerência no visual do jogo, eu acabo pegando um pouquinho da arte de um do outro, a gente vai tentando ajustar e vai melhorando com relação a isso. Mas se você, como você citou nos primeiros vídeos, o jogo ele era bem amarronzado, assim, né? Por que isso? Porque até aquele momento a gente não tinha trabalhado referente a efeitos de post-processing, vamos assim dizer. Então não tinha um filtro de câmera, sabe? Não tinha uma correção de cor, tava muito ainda meio jogado. Até mesmo porque a gente estava fazendo testes, né? Não era uma coisa bem específica, tipo, vai ser essa paleta de cor. Não. A gente estava fazendo, e aí foi jogando, foi aplicando, e aí chegou no momento agora que a gente falou, beleza, vamos dar uma trabalhada na paleta de cor, vamos jogar um filtro, regular, e ver mais ou menos o visual que a gente realmente quer. E foi o que deu o resultado agora, que é realmente o jogo que a gente quer apresentar. Então, assim, o jogo ele é hoje o que é, mas na verdade já são 2 anos de projeto que a gente está refinando e refinando e refinando. As animações mesmo, no início, elas foram feitas por mim. E eu sou um péssimo animador. Sou muito ruim como animador. Os primeiros vídeos são animações minhas, sabe? E aí quando entrou o Pedro na equipe, o Pedro ele é um ótimo animador. É um ótimo modelador, texturizador e animador, assim. Então, quando o Pedro entrou na equipe, a gente falou, beleza, a gente tem um cara que é bom nisso, vamos começar a reformular algumas coisas para melhorar o jogo. Então o Pedro refez todas as animações, sabe? Aí deu um upgrade massa assim pro jogo. Como o Gilvan refez muita parte dos assets também para poder melhorar. Então muita coisa que está aplicada no jogo de agora, nesse vídeo atual, a gente refez mais de 2, 3, 4 vezes, sabe? Por isso que é trabalhoso. A gente nunca pode considerar o que foi jogado ali de primeira como algo final. A gente sempre vai ter que voltar, vai ter que refinar e melhorar e melhorar e melhorar. Os efeitos aí, praticamente hoje eu sou responsável pelo environment, os cenários e os efeitos. Então tudo que vocês estão vendo de cenário aí, efeitos, sou eu que tenho feito, sabe? Então, cenário, a gente gasta praticamente 2 meses para fazer, sabe? 2 meses e meio. Não é uma coisa de uma hora para outra, sabe? Porque a gente faz blocagem, aí a gente testa iluminação, aí depois a gente joga a textura, vê como é que tá ficando, testa o efeito. O efeito tá estourando demais aqui com essa iluminação, não funciona, abaixa um pouco, joga o filtro X, filtro Y. Então essas coisas demandam tempo, e é por isso que demora um pouco, sabe? Mas depois que você começa a encaixar as coisas, você já sabe mais ou menos o caminho das pedras, e aí vai facilitando no decorrer do projeto, assim.
Agora uma pergunta um pouco dentro do assunto também. Eu abri a Nuvem, aquele site brasileiro de venda de jogos, tá? E apareceu aqui a Lenda do Herói lá, dos irmãos Castro lá, que eles têm todo aquele... Eles têm um alcance grande e resolveram lançar o jogo. Se tu pudesse indicar um jogo brasileiro que tá no mesmo nível que vocês, os caras estão quase tirando dinheiro do bolso, tempo, investindo bastante, que tu sabe, pode ser até 2D, 3D, enfim, pode ser de outro estado ou não, que tu acha que merecia atenção, que o povo brasileiro não tá dando atenção. Você disse que não tá na mídia ainda, né? Não tipo, aparece. O Guilherme parece um político falando povo brasileiro. É porque assim, é verdade, né? Se eu for falar de qualidade, eu não tem como não citar a Behold Studios, assim. O pessoal rala bastante, a gente vê a relação deles aqui, eles têm uma qualidade muito boa pro 2D, né? Agora, tem uma galera daqui de Brasília que, cara, eu sou fã desses caras. E eles passaram no Greenlight recentemente, fizeram um Kickstarter, infelizmente não vingou o Kickstarter deles, mas eles têm um projeto muito, muito bom, e a qualidade do trabalho deles visualmente falando é sinistro, que é o pessoal da Balance Inc. Eles estão fazendo um jogo agora que é o seguinte: você tem um robô gigante, meio Gundam, assim, só que você tem 4 integrantes que controlam esse robô gigante, sabe? Só que cada integrante, são 4 controles, 4 players, cada integrante controla um membro do robô. Então um controla só o braço, o outro controla o braço esquerdo, um direito, uma perna direita e outra perna esquerda, sabe? E aí você tem uma cidade, ela começa a ser devastada por um monstro que aparece na cidade e você tem que enfrentar esse monstro. Só que são 4 pessoas controlando 4 membros diferentes, sabe? É muito engraçado, assim. E eles têm uma qualidade de trabalho muito boa. Infelizmente, eles não têm aparecido tanto na mídia, como eu acho que deveria aparecer. Mas eles ralam tanto quanto também a gente, sabe? Tem outro que eu também posso citar também daqui de Brasília, que é o Simperson. Ele está fazendo um jogo chamado Insanidade. Ele fez o Insanidade 1, repercutiu bastante aí com o pessoal do YouTubers e tudo mais. E ele está fazendo agora o Insanidade 2. E, cara, ele faz o jogo todo sozinho. Tanto arte como programação, ele faz tudo. E o jogo é muito bem feito, sabe? É Sanidade? Insanidade. Insanidade. Eu acho que teve um monte de youtuber que jogou esse jogo. Aqui. Isso. Aqui apareceu, ó. Eu digitei Insanidade. Já apareceu um monte de gente jogando Insanidade. E uma outra dúvida. Que outra coisa tu acha que poderia fazer com que o profissional desenvolvedor de jogo brasileiro pudesse ter uma condição melhor? O que teria que mudar? Que tu acha que precisa, tipo, pra ontem? Não só dos jogadores brasileiros dar mais valor, mas por outros meios, até, sei lá, ter mais acesso, conteúdo, faculdades que tem pouquíssimos. Aqui no Sul, se não me engano, são 2 só que tem faculdades que disponibilizam um curso disso. Ó, eu acho que pra isso se resolver de vez, eu acho que a gente precisa ter um órgão que cuida, que fica responsável por todo o profissional desenvolvedor de jogos. É tipo assim, eu tenho um representante no governo que é para cinema, sabe? Eu tenho um cara que representa e um órgão que ele cria direitos, cria todos os parâmetros para desenvolver, para ser um profissional. Eu acho que de jogos ainda falta. Quando isso começar a acontecer, eu acho que já está acontecendo, a gente já vê alguns movimentos assim, sabe? Eu acho que começa a ficar realmente uma profissão mais robusta. Tipo, não é uma galera fazendo joguinhos, sabe? É uma galera trabalhando em uma profissão de jogos. Então, você deixa de ser algo como o pessoal vê, um passatempo, e se torna algo mais profissional, sabe? Eu acho que é mais um órgão regulador, assim, tanto de leis, como da parte da profissão mesmo, né? Um piso salarial, acho que tudo isso faz parte, sabe? Acho que tudo isso ajudaria bastante. Incentivo do nosso belíssimo governo, né? Então, eu sou um pouco meio que pé atrás com relação aos incentivos. Porque, assim, incentivo a gente tem bastante. Mas eu vou falar no caso da Bad Minions. A gente poderia fazer ir atrás de um edital do governo. Mas aí quando você... Não propriamente a Lei Rouanet, propriamente dita, assim, mas sei lá, tem edital que o nego coloca aí e fala, vamos fazer um jogo XXX. Só que eles colocam todos os parâmetros de como deve ser o jogo, a gente não tem tanta liberdade assim.
Então, no caso da nossa proposta como empresa, a gente quer fazer jogo de entretenimento. A gente não quer fazer um jogo educacional, a gente não quer fazer um jogo de treinamento, a gente não quer fazer um jogo simulador, entendeu? A gente quer fazer um jogo que seja divertido. No nosso caso, a gente não tem um edital que alguém coloque, faça um jogo que você queira fazer. Não tem, sabe? É tipo, faça um jogo sobre empreendedorismo, faça um jogo sobre um sistema educacional, faça um jogo... Se fosse uma coisa mais livre, seria mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que é algo do governo, sabe? Então, eles vão sempre pender para algo que seja mais para o público poder utilizar de uma forma mais cultural, assim, vamos assim dizer, né? Cara, o jogo tá massa, cara. Só posso dizer que o jogo tá massa. Se o nosso canal tiver vivo até o lançamento do jogo, com certeza a gente vai jogar. Ah, que massa. A gente tá tentando fazer com que seja apresentado um jogo bem feito, assim, sabe? E que a gente pelo menos tente de alguma forma a fazer com que o preconceito acabe um pouquinho do pessoal achar que a brasileira não sabe fazer jogo, ou só sabe fazer jogo ruim, ou o jogo não tem qualidade, sabe? Pelo menos no 3D a gente quer tentar de alguma forma fazer com que o pessoal olhe o projeto e fale, putz, cara, esse jogo aqui realmente é massa, sabe? E não só na parte visual, mas eu quero dizer também em conteúdo, em história. Os nossos jogos, a gente não quer fazer um jogo só... A gente não quer fazer um jogo para ganhar rios de dinheiro, foi como eu falei no início, né? A gente quer fazer um jogo que o cara termine de jogar e ele olha assim e fala, e pensa, sabe? Cara, que massa, velho. Eu senti tantas coisas massas nesse jogo aqui que eu jogaria de novo, sabe? É tipo isso, assim, de trazer sensações diferentes. Então, tanto no visual, como no enredo, como no... Como é que eu posso dizer? A gente quer passar umas paradas meio Pixar, assim, sabe? A gente é muito fã dos filmes da Pixar, dos filmes da Disney. Então a gente gosta de ter de trazer esse feeling pro jogador, sabe? Outra pergunta que é sobre a história. Isso eu não posso deixar. Aqui na página do Greenlight, ela não tá super explorada, porque acho que daí estraga um pouco a emoção do jogador, isso, né? Como é que vocês fizeram? Pensaram muito mais na mecânica do jogo e depois... a história a gente vê depois, ou simplesmente... Temos a história e agora vamos fazer o jogo? Como é que é? Não, eu tenho muita dúvida a respeito disso na hora de desenvolver um jogo. Tá, o Alquimia, eu vou para início de tudo, assim, o Alquimia, na verdade, ele nasceu pegando um pontinho do What the Hell. O What the Hell, ele é se você for ver o personagem principal, ele é um kobold. É um cachorrinho. E querendo ou não, essa referência veio lá do Ragnarok. Tanto que na época que a gente foi pegar as referências, cara, um kobold, ia ser massa, um kobold alquimista. Se você for ver, o Atahel, o personagem principal, ele é um alquimista. Ele taca poções na galera, sabe? Uhum. Então, quando nasceu o Alquimia, a gente pensou, na verdade, a princípio em fazer, cara, vamos fazer um Atahel mais elaborado, sabe? Um Atahel maior e tudo mais. Vamos. Só que no decorrer do processo, a gente acabou reformulando tanto o jogo que ele se tornou um jogo diferente, que veio o Alquimia, assim. E quando a gente desenvolveu a história do jogo, a gente pensou, cara, a gente não quer que seja um jogo de hack and slash, a gente não quer que seja um jogo só pro jogador entrar e ficar matando monstros, sabe? Não é nosso objetivo. A gente quer que o cara tenha uma experiência mais filosófica, vamos assim dizer. Então, a Alquimia em si, ela tem uma base de filosofia, sabe? Foi daí que a gente começou a estudar muito mais a fundo sobre a história da alquimia, as origens. O Batelli estudou muito sobre a origem da alquimia em si. Tanto que quando o nome alquimia que vocês estão vendo hoje no logotipo do jogo, a origem dela, na verdade, ela é coreana, se eu não me engano. Que isso veio a partir dos estudos que o Batelli fez, que a palavra alquimia, ela se baseou lá pro Oriente, sabe? Nessa área, assim. Quando eu vi o nome, eu lembrei o livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Não sei porquê. Todo mundo fala isso, velho. Será? Vai que... Nego comenta, é o Alquimia e vai ter um enredo do Paulo Coelho. Isso, o escritor o roteirista é o Paulo Coelho. Não, pelo amor de Deus, jamais. Coitado, Paulo Então, nada contra, claro. Mas assim, quando a gente pensou então nessa base, a gente já pensou mais ou menos numa base de história. Só que o jogo ele foi se tornando tão mais robusto que essa história ela foi se modificando.
Então hoje ele é uma história completamente diferente do que a gente tinha pensado no início. Mas eu vou te dizer que a essência ela continua sendo a mesma, sabe? O que eu posso dizer na base da história é que eu sou muito fã de Fullmetal Alchemist. Legal. Então, querendo ou não, a gente acabou indo para essa margem mais por causa desse tema que a gente pensou, cara, qual o tema que seria legal pra gente poder abordar várias coisas, sabe? Cara, por que não alquimia? A gente pode abordar tanta coisa com a alquimia, sabe? A alquimia faz com que o universo ele seja tão grande que a gente pode implementar qualquer coisa que fique legal, sabe? Então, quando a gente pensou na história, a gente pensou o seguinte, cara, ia ser muito massa um cara que ele acorda no meio do nada, ele não lembra de absolutamente nada do que aconteceu da vida dele. Isso é uma premissa que muitos jogos utilizam, assim. E se esse cara ele acorda em um local onde aconteceu uma guerra de alquimistas, sabe? Aí onde é que a gente tem mais ou menos essa história também? Lá dentro do Fullmetal Alchemist tem uma parte, né, da guerra lá de... Eu não lembro, não me recordo agora, faz tanto tempo que eu assisti. Eu também. Mas tem uma guerra, tem uma guerra que acontece lá também, Ishibal, se não me engano. Mas na verdade não foi nem tanto baseado nisso, porque o Batelli ele não conhecia tanto Fullmetal, tanto que eu vou repassar pra ele poder assistir. Ele até pediu essa semana os meus episódios pra ele poder assistir. Mas o que eu posso dizer é que toda a base da história da alquimia ela tem fundamento nos elementos principais, que é fogo, terra, água e ar. No princípio de tudo, existiam 4 seres, que são esses 4 seres elementais. Acabou que ocorreu um conflito entre esses 4 seres e explodiu, dando origem a um Big Bang. Nessa explosão, os elementos eles se dividiram, eles se separaram, se fragmentaram, dando origem a tudo que você conhece hoje. Que seriam os objetos, seriam os materiais. Por isso que quando você destrói qualquer coisa dentro da alquimia, eles dão origem a elementos que você pode utilizar e utilizar como recurso. Então essa é a base que a gente pegou, sabe? Esse fundamento. Eu não vou falar o que é o conflito, basicamente, porque eu acho que vai ser legal vocês verem na história. Lógico, né? Vai estragar tudo, né? O conflito entre esses 4 seres que deu origem ao universo alquimia. Mas é legal vocês conhecerem a história depois. É bem interessante. Basicamente, nessa região ocorreu uma guerra grande entre alquimistas. O que eu posso te dizer é que existiam várias escolas de alquimistas, assim. Tinha um alquimista que só se dedicava a plantas, a pesquisa em plantas. Então era um cara que todos eles buscavam um senso comum que era a vida eterna, assim. Eles queriam sobreviver por mais tempo. Então, uns conseguiam através da herbivor... Me corrige aí. Alguém me complementa. Putz, eu também tô péssimo. Isso aí mesmo. A botânica, vamos assim dizer. Isso. Vou falar biologicamente falando. A botânica. Então, você tinha alquimistas que se dedicavam à botânica, que eles criavam elementos através das plantas para dar longevidade. Tinham outros que usavam genética. Tinham outros que faziam quimeras, que misturava humanos com outros monstros. Tinham outras escolas de alquimistas que utilizavam de poções, sabe? E assim por diante. São várias escolas, assim, que a gente tentou implementar lá dentro e que todos eles tentaram chegar num senso comum. Até que chega num certo momento em que um consegue desenvolver um ponto crucial que todos eles almejam, sabe? E aí gera essa guerra, gera todo o conflito. Tá me deixando irritado, sabe? No sentido de querer conhecer mais a história, sabe? Puta que pariu. Fazia muito tempo que eu não sentia essa vontade, sabe? Porque eu não tenho a geração nova dos consoles. Eu nem senti muita vontade. Mas as gerações passadas eu tenho fora tudo, né? E eu não sentia vontade muito de jogar muita coisa, sabe? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas agora eu fiquei bastante intrigado por causa da história que tu tá contando. Tu tá contando bastante a história, né? O que eu vou te dizer é que o ambiente, ele envolve um pouco de tudo isso, sabe? E aí no decorrer da exploração, a história vai sendo contada. Por exemplo, você explorando, você vai poder encontrar livros, e nesses livros vai conter um pouquinho da história, sabe? E aí isso é que entra na exploração do jogo, assim, de você aprender um pouco sobre o universo alquimia. Isso eu confesso pra você que a minha citação, quando a gente, na verdade assim, quando a gente senta pra poder conversar sobre, debater alguma coisa que vai ser implementada no jogo, cada um acaba dando um ponto de vista e a gente senta e tenta fazer de uma forma com que tudo entre numa coerência só
e que para que todos realmente se sintam parte do projeto, sabe? Eu acho que isso é importante para a equipe, de que o projeto ele seja desenvolvido por todos, sabe? Então, eu vou te dizer que não existe só um game designer. Eu vou te dizer que muita coisa é desenvolvido pelo Batelli, que é o gerente, praticamente gerente de projetos e tudo mais, mas que acaba sendo um pouquinho de um pouquinho de outro e tudo mais. E uma coisa que eu posso citar é que eu achava muito legal e muito interessante em Final Fantasy VII, quando você explorava os locais e você encontrava aqueles contos, sabe? Quando você chegava numa estante e aí você ia lá e conseguia ler um livro e contava uma historinha de alguém ou de um fulano, que acontecia isso, que se apaixonou por cicrano. Isso eu acho legal na exploração. É isso que eu ia te comentar agora, isso tem muito no Resident Evil, tu pode achar os documentos e saber muito mais da história, mas tu não precisa ler. Exatamente. Que tem aquele fã maluco, tipo, eu vou pegar exemplo o Chrono Trigger. É meu RPG favorito. Eu gosto de saber muita coisa do Chrono Trigger, sabe? Mas tem gente que gostou de só jogar o jogo e até o final acabou. Então é isso que eu ia te pedir, se ia ter arquivos, saber mais histórias sobre personagens. Sim, vai ter sim. Isso eu acho legal quando as pessoas sabem. As empresas focam nisso. O que eu posso te dizer também é que a ambientação vai te possibilitar a você chegar em centros de pesquisas de alquimistas sinistros e você poder chegar a que ponto veio o conhecimento daquele cara, sabe? E onde você pode utilizar esse conhecimento que ele teve dentro das suas possibilidades de experiência dentro do jogo, assim. Então isso é bastante interessante. As histórias mesmo e contos e todo o universo que a gente quer explorar dentro do jogo é justamente essa, de você poder explorar, eu vou pegar um pergaminho, eu vou poder ler, vou poder conhecer um pouco do que aconteceu naquele ambiente, sabe? E não só isso. Além disso, você pode conhecer, por exemplo, um certo alquimista que vivia naquela área, que fazia aquelas certas pesquisas e você pode usufruir daquilo em determinado momento, sabe? Uhum. Então, além de você utilizar como pesquisa também, você acaba conhecendo um pouco da história do lugar, do próprio autor, vamos assim dizer, e do próprio universo, sabe? É tipo o que o Tolkien fez com a história da Terra-média, né? Lançou um monte de apêndices para quem quer saber mais. É, exatamente isso, assim, que a gente quer. Porque a gente não quer simplesmente jogar a história pro cara, sabe? É tipo assim, se ele quiser só jogar o jogo só por jogar, beleza, mas se ele quiser conhecer um pouquinho mais, se ele investigar, ele vai encontrar coisa. É basicamente isso. Foi o que eu tinha dito no início. O nosso jogo ele não é um hack and slash. Ele é um jogo em que você precisa explorar se você quer conhecer mais sobre ele, sabe? E não só isso. As nossas batalhas elas são batalhas táticas. Você precisa estudar o inimigo para você vencer ele. Porque ele possui habilidades, ele possui resistências, ele possui formas de batalhar que são diferentes, que você estudando como ele se comporta ali naquele momento, você consegue vencer ele. E é daí que você mistura suas poções, é daí que você cria suas poções, de acordo com o tipo de batalha que você quer desenvolver com aquele cara para poder vencer ele, sabe? Então são vários tipos de situações, assim. O que eu posso dizer para vocês com absoluta certeza é que a gente está tentando fazer de tudo com que seja um projeto muito legal, sabe? E que não seja só em mecânica, que não seja só em história, que não seja só em visual, mas no contexto geral, que ele seja, até mesmo que possa se tornar uma referência, sabe? De projeto bacana, assim. Então, vamos chegar à finaleira, então, aqui, vamos encerrar, depois dessa entrevista gigante, interminável. Todos os links estarão no Porsche, YouTube, Facebook, todos os contatos, com certeza da Steam também vão estar no Porsche aqui na descrição. Felipe, faz a tua consideração final ali. Então, pessoal, eu queria agradecer, na verdade, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do jogo, falar um pouquinho do nosso projeto, eu acho que é sempre legal. Eu acho interessante a gente sempre falar um pouco sobre como é esse processo de desenvolvimento, porque nem que a gente consiga um pontinho, plantar uma sementinha aí, e essa sementinha ela germinar e aí aparecer vários outros desenvolvedores, pra gente já vale muito, sabe? A gente, aqui na Indie House a gente costuma dizer que é muito interessante, a gente abre as portas, na verdade, para que pessoas venham visitar os estúdios, para que possa, de certa forma, também correr atrás do sonho, sabe? A gente tem feito isso e tem dado certo. Com muita dificuldade, claro, mas tem dado certo, assim. E vale a pena, posso dizer isso para vocês. Então, se todo mundo tem sonho de poder desenvolver, de poder fazer um projeto
que não seja alquimia em si, mas que seja um jogo que você acredita nele, ou num projeto que você acredite, siga em frente, eu acho que vale a pena. No mais, a gente está à disposição para qualquer pessoa que queira bater um papo com a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, onde a gente tiver e que tiver esse contato, essa disponibilidade, eu posso dizer para vocês que nossas portas também estão abertas para ouvir qualquer pessoa, tiver dúvida, quiser entrar no mercado, quiser alguma certa orientação, a gente está aqui para isso. Mas é isso, pessoal, obrigado por tudo aí, obrigado pela porta que vocês nos deram, né? Eu posso dizer nós, porque eu venho representando a empresa, de poder falar um pouco mais da gente, assim. E que a gente tenha outros aí mais pra frente. Com certeza algum youtuber, esses que tem muito, que tem uma área de... Não, eles atingem muitas pessoas por minuto no Brasil, com certeza um deles vai olhar e com certeza ele vai jogar e aí as pessoas vão pirar e vão ver que o jogo é realmente bom. Com certeza outras pessoas que falam de jogos vão fazer resenhas positivas, não tem por que não fazer, né? E com certeza vai dar tudo certo. E a gente volta aqui pro lançamento ou depois do lançamento pra falar como é que tá. E com também, certeza, quando tu quiser participar, fica aberto aí pra falar sobre... Que a gente sempre tem umas pautas malucas ali. Que nem a gente saiu hoje, que é o cast passado, que é sobre... Não conhecia... Como é que é o nome, Alisson? Eu esqueci? Nasceu no Arcade. Não nasceu no Arcade. É, isso aí. Beleza, galera. Valeu e brigadão por tudo aí. Beleza, falou pessoal, não se esqueça de comentar, clicar em todos os links no Porsche abaixo e até semana que vem.